Boa noite, novamente sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre Epistaxe. Como atuamos? Esse é o tema que eu coloquei lá na divulgação, que na verdade é o que eu desejo falar mesmo. Como nós, lá no Hospital Municipal Souza Aguiar, manejamos os quadros de Epistaxe que nos procuram. Muitos já sabem, a gente é um hospital de referência na cidade e no estado também, para muitas doenças da otorrinolaringologia, para corpos estranhos de brônquio, de esôfago, e a gente tem uma triagem bem chatinha nesse sentido, de que realmente os problemas de maior seriedade só que entram para a gente lá. Então, as epistaxes estão nesse protocolo como sendo dos problemas que permitem que o paciente acesse o nosso serviço lá. Tá certo? Muitos não me conhecem, eu sou o Ed Cavalaro, sou responsável pela otorrinolaringologia de um hospital privado aqui no Rio de Janeiro, do Hospital São Lucas, em Copacabana, que é da rede ímpar, mesma rede do 9 de julho, do CHN, de Niterói. Também sou responsável pelas cirurgias de otorrinolaringologia do Instituto de Otorrinolaringologia lá da Gamboa, do nosso hospital lá da Gamboa, e sou médico estatutário e subchefe, seria uma espécie de suplente do chefe, do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Municipal Souza Aguiar, aqui no Rio de Janeiro. Só aqui que está aqui. Pronto. Bom, epistaxe. Não preciso nem falar de definição, né? O epistaxe, tá? Aqui eu queria fazer um adendo. A gente fala epistaxe, 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 mas talvez a forma correta de falar a palavra fosse, de fato, epistaxe, né? Não vou entrar nesse mérito da etimologia da palavra, nem como realmente vai se falar. A gente já se habituou a falar epistaxe, não vou ficar aqui também querendo modificar isso agora, mas talvez o mais correto fosse nós falarmos epistaxe. O sangramento nasal, a hemorragia nasal, oriunda do nariz, né? Das fossas nasais. Cerca de 60% das pessoas ao longo da vida vão ter pelo menos um episódio. Isso aí é estatística. E desse tantão de gente, apenas 6% dessas pessoas realmente requerem. 6% requerem algum tratamento médico. É muito comum você ter alguém que sangrou um pouquinho em casa, saiu um sanguinho, lavou, pressionou, parou. Então, isso é muito comum. A gente sabe que, dentre as crianças, tem uma prevalência maior entre 5 e 15 anos, e depois, após os 15 anos, aumenta também a incidência aí das epistaxes. Sobre os fatores anatômicos, sei que muitos que estão aqui já conhecem isso, mas não custa a gente lembrar. Uma das regiões onde a gente tem mais sangramento, 90% das epistaxes, é nesse plexo anterior aqui do septo, o plexo de Ixelbar. Esse plexo é uma confluência de ramos de vasos que irrigam o nariz, e principalmente nesse caso o septo nasal, como a artéria etimoidal anterior, a artéria ramo da esfenopalatina, que é a artéria septal posterior, a anastomose desse ramo da esfenopalatina junto com a palatina maior aqui no forame incisivo, um raminho que vem da artéria labial. Então, é uma região realmente de confluência de muitos vasinhos, uma anastomose rica, que, no caso de algumas pessoas, fica mais saltada aos olhos mesmo. Essas epistaxes vindas do plexo, muitos já devem ter visto, são epistaxes de forma geral de pequena monta, sangramento bobinho. Só que nós temos na região posterior da fossa nasal, das fossas nasais, uma irrigação mais exuberante, fundamentalmente pelo ramo terminal da artéria maxilar, que seria a artéria esfenopalatina, que realmente irriga de forma considerável, né, a região posterior dos cornetos, do septo. Então, nessa região, quando nós temos lesões ou umbilicações vasculares nessas regiões posteriores, realmente os sangramentos tendem a ser mais importantes, tendem a ser epistaxes mais volumosas. Mais recentemente, foi descrito na região anterior do septo alta, mais ou menos ali próximo à inserção da concha média, nós chamamos axila da concha média, um pouco mais alta ali no septo, uma região onde frequentemente a gente vê, nos casos de epistaxe tidas inicialmente como posteriores, uma umbilicação vascular, tá? A gente, no hospital, desde que eu entrei lá no hospital, a gente sempre busca identificar o foco sangrante para a gente cauterizar. Vou mostrar para vocês lá. E não era infrequente a gente achar pontos altos no septo, porque, se não me engano, foi em 2014, a partir de 2014 principalmente, foi quando eu tive no meeting lá nos Estados Unidos, e acabei comprando uma óticazinha, que hoje em dia está muito popular aqui entre nós, aquela ótica de ouvido, que é de 14 centímetros e 3 milímetros, e com aquela óticazinha a gente começou a explorar melhor o nariz, porque começou a ser mais tolerável para o paciente,
E eu usei muito para identificar, para fazer endoscopia nasal. Por vários motivos. Primeiro, porque eu achei ela muito mais delicada, e ela é grande angular, então ela faz uma boa endoscopia nasal. E segundo, porque às vezes um desvio septal alto, que a ótica padrão de 4 milímetros não passa, aquela passa com mais tranquilidade, eu conseguia enxergar melhor. Então a gente de vez em quando via. E esse sangramento, por que que às vezes parecia que era possível? Porque sangrava por cima da concha média e só saía visivelmente lá no fundo, lá na fossa nasal. Um grupo de São Paulo, encabeçado pelo Dr. Augustin, identificou isso, fez um estudo lindo de anatomia, ficou muito bacana o estudo deles, e cunhou-se o nome de S-Point, Stan Point, né, para essa região aí, que realmente, no artigo que eles publicam, quebrou paradigmas também, na minha opinião, porque ficou realmente agora você não pode deixar de procurar essa região. E eu digo para vocês, eu sei que tem muito residente que já rodou com a gente lá no hospital, que já viu, já teve a possibilidade de ver isso com muita tranquilidade, e ver algumas vezes. O Felipe talvez esteja aí, deve ter visto pelo menos uns 5 S-Points. Então, porque é verdade, isso acontece bastante mesmo. Isso aqui é para vocês verem um videozinho, tá? Nessa época desse vídeo aqui, acho que foi até em 2016, tá? Ou 17, eu não lembro. O artigo foi publicado em 2018. Nesse vídeo aqui ele é antigo porque ele era gravado do celular, tá vendo? Essa imagem treme um pouquinho porque não era nem o M-Scope, era um anterior a esse. E a gente vê lá em cima, tá vendo? Uma umbilicação vascular acima da axila da concha média, no septo nasal alto, tá vendo? Esse paciente estava sangrando repetidas vezes, sangramento de grande volume. Esse é o S-Point, que merecidamente levou esse nome, porque o estudo foi muito, muito bonito, muito bem feito. E aqui a gente vê. Aqui é a mesma gravação, eu só peguei uma imagem um pouco anterior para vocês verem, terem a referência da anatomia como um todo e entenderem onde ele fica. Tá vendo? Atrás desse tubérculozinho septal aqui, mais ou menos na região, mesma altura ali da inserção, um pouco acima da inserção da concha média, da axila da concha média, tá certo? Esse é o S-point, que a gente realmente não pode esquecer de procurar, tá? Quais são os fatores locais associados à epistaxe? É uma das causas comuns assim no dia a dia de consultório, de epistaxes pequenas, de pequena monta, pequenos sangramentozinhos, é o uso de vasoconstritores tópicos nasais, que fazem aquela rinite medicamentosa, e também o uso errado de sprays nasais, desde o corticoide até o spray de lavagem, tá? Como, por exemplo, eu coloquei de propósito essa foto aqui, você vê que essa mulher está usando, com a mesma mão, ela aplica na mesma fossa nasal, e assim, de forma geral, o paciente acaba passando o bico do aplicador no septo nasal. Ele vai ao encontro, na verdade, vai de encontro ao septo nasal, né, justamente no plexo de Pachelbel. Então, acaba traumatizando, principalmente se for corticoide tópico nasal. Além de traumatizar, ele aplica corticoide direto no septo, que pode deixar essa mucosa mais hipotrofiada, né, e acaba sangrando mais. Então, lembrando que a gente usa o aplicador com mão trocada, né, a mão direita aplica na esquerda e a mão esquerda na direita. Isso evita esse tipo de situação. É muito comum também nas crianças o trauma digital. A criança adora colocar o dedo no nariz, né? Adora. Geralmente você vai lá ver, a criança está tendo um sangramentozinho no nariz, chapa, aí você vai ver, está com a unha grande, está com o plexozinho interior machucado. O uso de drogas, né, por exemplo, a cocaína, é um dos fatores porque o septo vai perfurando, ele vai sofrendo, a mucosa vai realmente necrosando, digamos assim, com o uso longo, prolongado da droga. Então, isso acaba por acontecer. Deixa eu só dar uma checada aqui nos participantes. O Dr. Walter acabou de entrar aqui, daqui a pouco eu apresento ele, tá? Para vocês lá mais ao final, na hora da nossa discussão. Outra coisa que a gente vê bastante é as crianças resfriadas com IVAs, né? A mucosa fica mais friável, ela fica mais facilmente sangrativa, né? Também associado. Poluição e principalmente o ar muito seco, isso também deixa essa mucosa doente, acaba aumentando a chance de sangramentos, tumores, traumas e perfurações antigas do septo, que muitas vezes formam crostas e acabam sangrando, trauma nasal. Então, esses são os principais fatores localmente relacionados, né? A gente não pode esquecer dos fatores sistêmicos, tá? Que é muito importante, eles são bem mais raros, mas quando presentes, dão muito trabalho para a gente, principalmente as alterações da crase sanguínea, os pacientes discrásicos, e aqui eu falo principalmente doenças de von Willebrand e as disfunções plaquetárias, tá? Tem que lembrar disso, perguntar se tem história familiar, fazer uma anamnese, vou falar com vocês até um momento onde eu costumo perguntar isso.
uso de anticoagulantes, uso de AS. Em alguns pacientes que fazem epistaxe de repetição, epistaxe pequena, às vezes só por o ar seco, o nariz muito seco, o idoso, e costuma usar ginkgo biloba. O ginkgo biloba também aumenta um pouquinho essa chance de sangramento. Só coloquei aqui só para citar, mas não é nada importante. Picos hipertensivos, apesar de ter sempre na literatura uma dúvida de quem vem primeiro, se o paciente sangra e fica tenso, depois a pressão sobe, ou se a pressão sobe, o paciente sangra. Não importa muito para a gente, né? A gente tem que detectar, tem que controlar essa pressão também, principalmente no momento do atendimento, não deixando de cuidar da epistaxe, mas precisa melhorar os índices pressóricos. E telangiectasias, né? Desde telangiectasias esparsas até, como no caso dessa foto aqui, a telangiectasia hemorrágica hereditária, que geralmente após os 12 anos que começa a se manifestar de forma mais exuberante, mas às vezes aquela criança que tem uma ou outra telangiectasia antes dos 12 anos, isso já é um prenúncio de uma manifestação mais a longo prazo. Para quem gosta de quadrinhos, mais ou menos tudo que eu falei está aqui nesse quadro, tá? Depois vocês podem dar uma olhada. E, beleza, agora já fizemos uma introdução. Como é que a gente atua? Chegou o paciente sangrando lá na minha emergência, como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu acho que para muitos eu não precisava dizer isso, mas não custa. Primeira coisa é colocar o paciente confortavelmente sentado, com a cabeça para frente, e mandar que ele comprima o nariz, mas de mão cheia. Pegar mesmo de mão cheia toda a parte cartilaginosa da pirâmide nasal, tudo que for possível comprimir, e comprimir de forma ininterrupta, com a cabeça virada para frente, tá? De preferência, lá nós temos uma bandejona, pega a bandejona, bota embaixo do paciente, cabeça para frente, com pressão. No mínimo 5 minutos ininterruptos. 5 a 10 seria o ideal. Se tiver algum gelinho para colocar junto, beleza, enquanto está comprimido, coloca um gelinho. Se tiver alguém para te ajudar da enfermagem, melhor ainda, essa pessoa pode segurar esse gelinho para o paciente comprime. E enquanto isso, nós temos um tempinho, e que é fundamental. O primeiro ponto da epistaxe é você estar preparado para atuar mesmo no problema. Então, a gente vai na nossa mesinha lá e começa a montar. Bota um espéculo, bota uma baioneta, um abaixador de língua, um aspirador, nesse caso a gente já coloca o aspirador cautério, a tesourinha, lidocaína aqui seria 2%, o ideal seria 3%. Adrenalina, a gente às vezes tem o tampãozinho Merocel, a gente deixa ele lá, porque poucas vezes, mas às vezes ele ajuda. Pomadinhas que possam ser úteis, a gente gosta muito de uma esponjinha dentro do côndilo, numa camisinha, a gente deixa também. Sondinha, se precisar fazer um tampão posterior. Algodões, tiras de algodão para embeber com vasoconstritor e adrenalina e colocar no nariz. E uma coisa que a gente usa muito, uma carpule com agulha longa, gengival longa e tubete com vasoconstritor. Ah, mas eu fiquei sabendo que carpule não pode usar porque não aspira. É mentira, essa carpule aspira, tá? Ela faz pressão negativa. Quando você aperta, solta, o êmbolo dá uma retraidinha. Tem carpules que não aspiram, na verdade, as mais antigas realmente não aspiram. Mas essa daqui ela já faz um movimento de aspiração, tá? E, obviamente, você vai pegar um frontonúcleo, vai deixar tudo à mão ali. Isso costuma ser rápido, costuma ser menos de 1 minuto para você montar isso, ainda mais lá no nosso serviço, graças ao Walter, o Dr. Walter César Machado, que acabou de entrar aí, que sempre é um cara que organiza muito bem as coisas, o serviço é muito bem organizado, então tem tudo à mão, então rapidinho a gente monta isso. E aí, enquanto isso, você vai fazendo a história do paciente, vai perguntando, né? Enquanto você vai montando, você pode conversar com o paciente ou com o acompanhante, perguntando sobre a lateralidade, qual lado que começou a sangrar primeiro, que ele percebeu, duração, quanto tempo tem que estar sangrando? Já tem 5 minutos, 10 minutos, meia hora? Está sangrando o dia inteiro? A frequência desse sangramento, ou seja, é a primeira vez ou está sangrando a semana toda? Ou é o mês inteiro, todo dia sangra um pouquinho? A severidade também, ou seja, eu gosto de perguntar ao paciente mais ou menos, comparando um copo americano. Pergunta ao paciente, você acha que sangrou o quê? Meio copinho de bar? Um copinho de bar? Entendeu? Isso ajuda a gente a quantificar o sangramento. Fatores contribuintes também, se o paciente tem doenças prévias, hipertenso, diabético, se tem discrasia, se usa medicamento como varfarin ou AS, histórias familiares das discrasias. E também, já, enquanto isso, você vai vendo, né? Se o paciente está falando com você, ele está com a via aérea segura. Porque às vezes você chega um paciente lá, você não sabe por que ele está sangrando. Se o paciente não estiver consciente, você não vai saber. E também, em seguida, a estabilidade hemodinâmica, tá? Ah, você faz isso para todo mundo?
Gente, quando o sangramento é bobeirinha, que você vê que o paciente está sangrando muito pouquinho, às vezes a gente não fica muito ligado nisso. Mas quando o paciente está sangrando mesmo, sangramento de vulto, de volume, a gente tem que sim atentar para isso. Frequência cardíaca, perfusão cutânea, pressão arterial, frequência respiratória, principalmente esses dois últimos, os três últimos, a pressão arterial, frequência respiratória e nível de consciência. Por quê? Um paciente que esteja taquicárdico, mas hipotenso, a frequência respiratória é muito alta, confuso, letárgico, esse paciente provavelmente já sangrou muito, tá? Por exemplo, pacientes que estão sangrando de forma ininterrupta mais do que 30 minutos, a gente considera uma epistaxe de maior severidade. Então, é importante, sim, a gente ver isso, porque se isso estiver acontecendo, se o cara está hipotenso, em vigência de uma epistaxe importante, é porque ele já não está legal. Então, nesse caso, realmente a gente tem que pedir ajuda, pegar dois acessos venosos calibrosos, já colocar um ringue lactato em cada um. Você já tem que agir como um médico do trauma, né? Não é como um médico de consultório. Então, obviamente, que eu estou falando aqui na assistência dentro do hospital, né? E se você puder, antes de colocar aquele primeiro soro, já colher um sangue para fazer tipagem, para fazer um hemograma, um coagulograma, faz parte dessa atuação. É um pequeno número de casos, mas você fazer isso quando precisa ajuda muito e te coloca já um passo à frente do problema, te ajuda a combater isso de forma mais correta. Bom, aí depois que você fez aquilo tudo, comprimiu, montou tudo, já conversou com o paciente, passaram-se 5, 10 minutinhos, o que você vai fazer? De forma geral, a gente vai lá e lava o nariz com soro, tá? Lava com soro, primeiro para dar uma limpada, para tirar com a água, para ver se de fato parou de sangrar. E muitos aqui já devem ter passado por isso, geralmente aqui já parou de sangrar. Depois dessa compressão, você lava, já não está sangrando mais, de forma geral, tá? E aqui tem duas coisas, assim, que eu faço na minha rotina. Se eu lavo e o paciente está sangrando um pouquinho ainda, continua sangrando um pouquinho, eu não coloco adrenalina, não coloco lidocaína, tá? Mas se eu lavo e o paciente está sangrando muito, tá jorrando sangue, eu pego sim o cotonete com vasoconstritor, adrenalina, oximetazolina adrenalina ou oximetazolina, mais lidocaína, que eu boto, nesse caso eu faço a 10% mesmo, e coloco um baita cotonete de cada lado, entre o corneto inferior e o septo. Eu nunca coloco para cima, porque eu não quero porventura, mascarar um S-point da vida, mas eu coloco entre o corneto inferior e o septo de cada lado, porque isso vai me ajudar a diminuir o débito de sangramento, porque o meu objetivo fundamental na condução desse caso é fazer uma endoscopia anterior e principalmente uma endoscopia nasal com um aspirador em mão para procurar o foco, tá certo? Porque é o ponto-chave do tratamento da epistaxe. É você achar onde está sangrando e ir lá e cauterizar, né? Então é o que a gente tem que buscar. E como que a gente vai tratar, cauterizar esse foco sangrante? Tem dois principais medicamentos que são usados para fazer a cauterização química, o nitrato de prata e o ácido cloracético. No SOS a gente usa 50%, no meu consultório eu tenho 70%, mas para te falar a verdade, eu não gosto pessoalmente do nenhum dos dois. Para te falar a verdade, ajuda naquele paciente que estava sangrando, o sangramento era do plexo, você lavou, parou de sangrar do plexo, você está vendo que o plexo estava sangrando. Esse paciente é um bom caso para uma cauterização, na minha opinião, tá? E a cauterização elétrica, que é o padrão 1. Bom, esse aqui é um vídeo do Dr. Walter, tá? Um vídeo antigo, mas muito bem didático, onde está sendo feita uma cauterização química com ácido tricloracético, tá certo? O TCA, também pode ser chamado assim. Eu gosto de mostrar isso também, porque assim, não é uma coisa tão simples também, tá? Às vezes o residente, deixa eu cauterizar. Claro, pode cauterizar, mas não é uma coisa assim, eu vou lá e vou colocar um estilete com ácido e vou meter no nariz do paciente, principalmente se for criança, tá? Porque em crianças o corneto está muito coladinho ali, então você tem que tomar cuidado com sinecas. Eu já vi isso acontecer, não estou falando, é hipotético, não, eu já vi algumas vezes fazer sineca porque cauterizou, e aí o mesmo cotonete, estilete com ácido que encostava no septo, encostava pelo outro lado no corneto. E o cara fez uma baita de uma lesão no corneto e colou, fez uma sineca. Então, assim, tem que tentar a todo custo não encostar no corneto inferior, tá certo? Usar um espéculo, abrir bem, tá? Perguntar se o paciente já fez septoplastia é importante, porque às vezes o paciente não tem cartilagem ali. E você vai lá, vai passar, vai ficar um tempão, às vezes está sangrando mesmo, e você fica lá com um algodãozinho, com um ácido, apertando o ponto sangrante. Das duas, uma, ou o sangue é tão grande que não deixa ele nem fazer efeito, ou você acerta na veia ali, consegue, né, na veia, no sentido da expressão de dizer, você acerta no ponto certo ali, para de sangrar, mas o ácido está agindo naquela mucosa, que é mucosa de um lado, mucosa do outro, e não tem cartilagem. Pode perfurar. É o fim do mundo? Claro que não, mas ninguém quer perfurar um septo de bobeira. Então,
Fica a dica, tá? Sempre remover o excesso que você colocou no estilete. Molhou o estilete no ácido Vitória 7, tem um magazinho do lado, dá só um tapinha de leve nessa gás para tirar o excesso, para não escorrer pelo nariz, para não pegar no corneto, tá? Anestesia tópica já é o suficiente. E o principal, na minha opinião, nunca vá direto ao ponto que está sangrando. Está sangrando daquele ponto. Você vai lá com estilete com ácido e vai direto no ponto. Se for uma umbilicação vascular mesmo, você vai tirar aquela casquinha que ele fez ali com plaquetas e fibrina e vai começar a sangrar pra caramba. Você não vai conseguir resolver, você vai ter que tamponar esse paciente, se você não tiver o cautério elétrico. Então, de forma geral, vá circundando de fora para dentro, vai deixando aquela mucosa já fazendo uma vasoconstrição pela própria queimadura química e só depois vai no meio, tá? Como disse, não gosto, quase não uso, só uso mesmo assim, aquele paciente que já sangrou, agora está lá no meu consultório privado, onde eu não tenho cautério, eu vejo que o plexo está mais engurgitado, eu vou lá e dou uma queimadinha no plexo, mas não uso no Souza, não. Tá? O que eu uso de rotina no Souza e que é o que a gente recomenda lá no nosso serviço? A cauterização elétrica, tá? Esse aqui é o nosso box lá. A doutora Natane tirou uma foto para mim ontem, que eu tinha esquecido de fotografar, me mandou. Ela estava no plantão. O nosso box é montado dessa forma. Esse é um dos boxes, tá? Esse é o box principalmente de manejar epistaxe e laringe, né? E a gente tem o nosso carrinho de apoio, com o soro fisiológico já fica com um plugzinho para lavar o nariz, gás e tal, mesinha de apoio. Aqui tem as medicações que eu já citei para vocês. Aqui é um sistema de vídeo, tá? Com uma câmera, e depois eu vou falar dessa câmera para vocês. E logo atrás da nossa cadeira tem um pedal já do cautério, tá? Aqui é o pedal do polar, por exemplo, e o cautério fica aqui atrás, tá certo? Esse é o cautério que a gente fez, já fica preparado, já tem a plaquinha, já está com cabo, e logo aqui em cima a gente tem as ponteiras de bipolar e os aspiradores cautério, e fora as outras pinças. Tem alguém aí com um cachorrinho latindo? Infelizmente é o meu vizinho. Então tá bom. Tudo bem, Walter? Boa noite. Boa noite. Sem problema. Vamos lá. Então aqui é o nosso box lá, tá? Que durante anos o Walter, que aqui vos falou, trabalhou muito para montar de uma forma organizada e que está, como ele gosta de dizer, está quase ideal. Eu acho que está sempre bom, ele acha que está quase ideal. E, bom, vamos lá. Então, a gente, por exemplo, Ed, mesmo se for um sangramentozinho de plexo, de que seu baço você cauteriza elétrico? Cauteriza, eu acho muito mais prático. Já está lá no nosso serviço, está com vazão regurgitado na mucosa. A gente pega um bipolar, dá uma bloqueadinha nessa mucosa, às vezes infiltra um pouquinho e não dói. O bipolar não irradia corrente, né? É só entre as pás ali. O que o chato aqui é quando você cauteriza com monopolar e dá corrente para o dente, dói o dente do paciente. Então, com o bipolar, o paciente não sente nada, tá? E você resolve o problema de forma realmente contundente. Faz a cauterizaçãozinha lá e um óculos lá e já resolve, tá? Depois eu vou passar no final como que a gente deixa para casa após a cauterização. Geralmente a gente faz a anestesia tópica primeiro, e depois a gente vai lá e infiltra um pouquinho. O paciente não sente nem infiltração, de forma geral, tá? Agora, sim, como falei para vocês, né, a gente também vai atrás do S-point, né? Aqui eu já vi que esse paciente tem um S-point, agora eu vou cauterizar. Então, o que eu faço? A gente faz de rotina lá, infiltração da concha média, por quê? Porque frequentemente eu preciso puxar ela para dentro, para passar com bipolar, e o paciente sem anestesia dói, a manipulação da concha média é dolorosa, infiltração da parede lateral, infiltração do septo alto, que é onde a pinça também bipolar vai passar, vai bater no septo, e infiltração do corneto inferior. Ah, Ed, mas eu ouvi falar que infiltrar o nariz na parede lateral dá amaurose, dá isso, dá aquilo, não dá nada. Não dá. Se você infiltrar e prestar atenção na sua seringa, se está ou não aspirando, não tem problema. Você não pode infiltrar na endovascular, intravascular, tá? E lá está o S-point, a região que estava sangrando lá, na região alta do septo, ó, acima do nível da inserção da concha média. Está um pouco trêmulo, porque esse paciente está na cadeira, ele está sentado, tá? Ele não está deitado, ele não está sedado, ele está sentado conversando com a gente, tá? De uma forma geral, batendo papo mesmo. Dependendo se o Walter estiver lá, a gente está falando até besteira, né, Walter? Mas, normalmente, o paciente está tranquilo mesmo, e parece brincadeira, mas a gente tenta deixar mais descontraído para que o paciente se sinta tranquilo, acolhido, vê que a gente faz aquilo toda hora e não é mentira mesmo. E aí, agora, a gente vai lá com o bipolar e eu botei esse cotonoide com anestésico tópico também, porque lá em cima é difícil de anestesiar, então eu dou aquela anestesiadinha tópica também, mas geralmente quando eu infiltro tudo assim já está anestesiado. E a gente vai lá e queima, torra o S-point todo. Poxa, mas nem vai para o centro cirúrgico? Não vai. Eu vou mostrar depois a nossa estatística. Depois, se a gente começou de forma enfática procurar foco sangrante e cauterizar, a gente tem operado muito pouco cauterização arterial, né, ligadura.
Aqui, na minha opinião, o nosso segredinho lá, principalmente, é o paciente sentado e aquele endoscópio que eu falei com vocês, que é o endoscópio de 3 milímetros, né? Na verdade, eu acho que é até 2,7 de grande angular, de 0 grau, e 14 centímetros, porque ele treme menos, né? Porque se ele for muito comprido, a pontinha fica meio molenga. Ele é suficiente para fazer procedimentos na região anterior da fossa nasal e ele briga menos com os instrumentais. Então, é bem bom para fazer isso também. Porque, assim, eu faço muita cirurgia de ouvido, cirurgia endoscópica de ouvido. Então, eu trouxe isso para o nariz e não me arrependo. No meu consultório, por exemplo, endoscopia nasal, eu faço com essa ótica, por exemplo. E lembrar, é aqui a câmera que eu estou usando aqui, que eu mostrei para vocês o vídeo, uma câmera da Kiron, né, da NSQ, que a Kiron distribui aqui no Brasil, que eu acho muito boa, tá? Ela é Full HD. Se a tela de vocês for Full HD, vocês vão ter uma noção melhor da imagem, tá? Por que eu estou falando da Kiron? Porque eles apoiam o nosso curso, tá? A gente sempre tem nossa dificuldade no serviço público de saúde, e a Kiron nos ajudou a suprir uma dificuldade do serviço, é nada mais do que justo de prestigiá-los, e é realmente uma câmera muito boa, tá? Essa câmera aqui já no outro hospital, já na Gamboa, eu estou fazendo uma estapedotomia aqui, acho que dá para ver aqui o ramo longo da bigorna, o estribo, isso aqui é um microscópiozinho que a gente tem lá, e aqui é a câmera, que ela basicamente é uma câmera, isso aqui que é o equipamento, e aqui ela está acoplada no computador, que tem uma tela Full HD, e ela tem uma fonte de LED integrada, tá? E aqui uma imagem, uma endoscopia nasal dessa câmera, por exemplo, tá? E, sinceramente, eu opero com essa câmera, tá? Não tenho nenhuma dificuldade em operar com essa câmera endoscópica. Essa aqui é uma endoscopia nasal, mas aqui, por exemplo, aqui embaixo, aqui não está o vídeo, mas é uma micro de laringe que eu estou fazendo com o microscópio e a câmera está acoplada no microscópio. Veja que a qualidade é perfeita, né? Dá para ver tudo aqui embaixo. Então, vamos lá. Meu merchanzinho já foi feito, meus amigos aqui não merecem. Vamos passar aqui o slide. Bom, vamos lá. Vamos supor, agora vamos voltar na aula. Vamos supor que a gente fez tudo lá, colocou cotonoide, lavou, colocou cotonoide, tirou, e o sangramento é muito importante. A gente está sangrando pra caramba, eu não consigo ver. Dentro, a ótica é suja na entrada, eu não consigo nem entrar, mesmo aspirando, muito difícil e tal. O paciente está incomodado também com o sangramento, tá? Porque às vezes você vai tentando, o paciente vai engolindo sangue, não é legal. O sangramento é muito profuso, impossibilitando a identificação do ponto sangrante, a gente tem que tamponar, né? Tem que tamponar, para dar um refresco, dar um descanso ali para o paciente, para diminuir esse sangramento e conter o problema por enquanto. A gente tem, inicialmente, a gente faz um tamponamento anterior, né? Pode ser com um tampão hidrófilo, Merocel, que realmente, na minha opinião, resolve muito pouco quando é um sangramento desse com essa característica. Merocel, para mim, é para sangramento que eu estou vendo onde está sangrando, eu só não tenho como cauterizar, por exemplo, no septo ali embaixo, entre o septo e o corneto, fora isso difícil, ou no corneto mesmo. Tampão de gás e pomada, que eu vou mostrar mais à frente. Um tampão de camisinha, que eu acho fantástico, eu acho muito bom esse tampão. E o tampão de dedo de luva com esponja também, que também ajuda bastante. Eu gosto também, mas não é um tampão, assim, muito resolutivo para sangramentos mais importantes. Bom, o dedo de luva, ele atrapalha um pouco, porque ele não expande de forma adequada. A luva... Já fica meio comprimido, não é tão bom. O bom mesmo é o preservativo. Exato. O dedo de luva é bom para criança, na verdade, às vezes para ser menos traumático, delicado. Bom, esse aqui é o Merocel, acho que muita gente conhece, né? Você bota ele sequinho no nariz e entra em contato com o sangue e incha, né? Eu falei com vocês, para mim é para sangramento de pós-operatório, sabe? Aquele sangramento que ou vem do septo ali, ou vem do corneto, de forma geral vem do corneto, você coloca, resolve. Fora isso, não ajuda muito, tá? Não gosto muito, não tem nada contra a marca, não, mas não ajuda muita coisa. Merocel, agora aqui eu estou falando mais das crianças discrásicas, principalmente, dos pacientes discrásicos, que você está vendo que tem uma lesãozinha ali, e você, não, vou botar um Merocelzinho, vou tirar daqui a 2, 3 dias, que vai ser ótimo e tal. Evitem colocar o Merocel seco, sem nada, sem uma cobertura, num paciente discrásico, tá? Porque esse Merocel, quando você tirar depois de 2 a 3 dias, ele vai estar grudado na mucosa, e quando você tirar, vai escorrer bastante sangue, vai ficar sangrando de novo, e você vai ver, poxa, eu vou ter que fazer agora um tampão de camisinha, ou um tampão de dedo de luva, e você vai ter que tamponar de novo. Como que eu recomendo que seja feito? Você pega um dedinho de luva, bota o Merocel dentro, dá um pontinho pegando o dedo de luva e o Merocel sem fechar, né? Sem fechar a região posterior, passa a pomada, coloca no nariz e joga soro dentro do dedo de luva. Aí o soro vai expandir o Merocel expande o dedo de luva, vai fazer o mesmo efeito do Merocel, só que não vai grudar. Mas por que eu não uso então a esponja? Porque isso aqui, estou falando muito do hospital privado, você não tem esponja, né? Esponja até no nosso hospital é difícil padronizar esponja. Você não tem como esterilizar, às vezes que tem, o pessoal da CCH e principalmente da esterilização não quer, porque não concorda, então assim,
não é muito fácil padronizar esponja. Então, nesse caso, o dedo de luva pode ser usado como aerosol dentro, mas aqui basicamente reservado aos pacientes discrásios, para você não ter mais um problema quando você tirar isso daí a 2, 3 dias. E podem acreditar, talvez alguém vai lembrar de mim daqui a um tempo, se isso acontecer, se esquecer, fala, pô, bem que o Ed falou, vou botar um negocinho em volta do aerosol, porque depois fica sangrando. Gás em tira, né, e pomada, é um bom tampão. Eu acho um bom tampão para quem não tem nenhum. Por exemplo, isso aqui você tem em qualquer ambulância de UTI, qualquer ambulância não UTI, você tem isso em qualquer lugar que você tiver, numa emergência médica, em qualquer lugar do Brasil. Você tem gás e tem pomada. O que a gente faz? Estica a gase, né, deixa a gase bem esticadinha, né, como ela fosse um filetinho, vai dando um nozinho nela. Se tiver um rayon, ótimo, mas rayon saiu do mercado, eu não vejo mais rayon há muito tempo. Essa gazezinha esticadinha, vai amarrando umas 5, 6 gases com nozinhos mais delicados que você conseguir para emendar essa gase uma na outra. Bota bastante pomada, junta ela de pomada, de fora a fora, essa tira. E aí você vai, com o espéculo nasal e uma pinça de preferência baioneta, você vai colocando primeiro no meato inferior, entre o corneto e o septo, vai colocando entre o corneto e o septo, entre o meato médio e o septo, vai colocando em volta da concha média, e geralmente vai umas 3 gases ali para cada fossa nasal. Por isso que eu emendo logo 6, e boto 3 de um lado, e dependendo da situação, boto 3 do outro, se for um sangamento importante. Porém, eu praticamente nunca uso esse tampão, tá? Estou falando com vocês assim, eu nem sempre estou no Souza Aguiar, nem sempre eu estou com as coisas todas à mão. Às vezes eu tenho uma gaze e tenho uma pomada. E é o que eu uso para tamponar, às vezes, se eu estiver num lugar onde eu não tenho recurso. Tá? E por que eu não gosto da gaze? Porque ela gruda também. Mas o pós-operatório, que o pessoal enche o nariz de gaze, eu tenho, assim, um medo que vocês não imaginam. Olha que eu não costumo ter medo das coisas. Porque você faz uma cirurgia endoscópica, fica tudo cruento, depois você entope aquilo de gaze com pomada, aí no dia seguinte você vai tirar, aquilo vai sangrar igual estava sangrando antes de você estubar o paciente. Não faz diferença nenhuma. Para mim, eu não consigo ver. Desculpe os colegas que usam, que têm essa rotina, não é uma atenção falar mal disso dessa forma, mas assim, eu não consigo ver a lógica nisso. Porque depois que tira no dia seguinte, volta a sangrar. E aí você tem que lavar lá, 20 minutos lavando com soro até diminuir o débito do sangramento. Então, eu realmente não gosto. Aqui, para mim, é o campeão de audiência, tá? É o tampão feito com camisinha, uma esponja com pomada, tá? Normalmente a gente pega uma esponjinha do centro cirúrgico, que é uma esponjinha que já, digamos assim, já é embebida em solução que esteriliza, né, de clorexidina nesse caso, seca ela bem, lava, tira o excesso, tira as pontinhas dela para ela entrar mais fácil na camisinha, não para acomodar melhor no nariz, mas para entrar mais fácil na camisinha ali, enrola bem. Aqui é uma camisinha que é o ideal para isso, que é uma camisinha sem lubrificante, tá? Porque é mais fácil você fazer isso daí, você fazer assim, enrolar bem a esponja. Você pode usar um aspirador por dentro, passa por dentro, aspira a esponja vai murchar. Mas assim, amarrando, eu preferi fazer o vídeo amarrando, porque nem sempre você vai ter um aspirador à sua disposição também. O problema Então, é que ela fica muito estreita, Ed, e muito aberta, muito larga. de que você está E quando falando? você bota na fossa nasal, dá um certo incômodo para Do centro introduzir. cirúrgico? Do centro cirúrgico, está falando? Não, estou falando dessa que você enrola. Mas assim, depende muito, né? Por exemplo, essa aqui eu achei que não ficou, não, entendeu? Porque principalmente se você não tiver lubrificante, se ela não tiver lubrificante, se ela tiver lubrificante, você vai apanhar, você não vai conseguir fazer mesmo. Aí ela vai ficar como o Walter te disse, vai ficar meio troncha. Mas se ela não tiver lubrificante, você consegue. Olha, como ele falou, o ideal é aspirar mesmo. Você bota o aspirador, ela fica mais murchinha. Aí introduz na fossa nasal, de forma horizontalizada, com cuidado, de preferência dá uma dobradinha nela para ela entrar mais fácil. Depois você dá um piquezinho antes do nó e corta o excesso após o nó. Então ela vai inchar no nariz e você vai fazer um tamponamento mais efetivo, tá? A gente às vezes faz um tampão desse plus, quando a gente tem esponjas já, tiras de esponja padrão estéreis, que às vezes a gente tem lá, umas tiras maiores de esponja, a gente faz um tampão mais comprido e introduz o tampão todo. Então, nesse tampão mais comprido, acaba sendo um tampão antero-posterior de esponja, com camisinha. Funciona muito bem também, mas assim, uma medida mais, assim, quando você está muito enrolado, paciente bem complicado. Tem um tempo que eu não faço tampão assim, para te falar a verdade. Aqui o dedinho de luva, o básico, né, só para vocês verem, quando tiver um paciente, uma criança, ou um paciente pós-operatório, que você precisa ali tamponar entre o corneto e o septo, então um tampãozinho que funciona é mais assim para isso, um sangramentozinho que você precisa, mesma técnica, você vai lá, murcha ele no dedo, depois você dá um nozinho atrás e coloca no nariz também. Passa pomada. Sempre, tudo que eu estou falando, pessoal, eu coloquei pomada. Tem que passar pomada, tá? Mas qual pomada que você usa? Eu já vi que daqui a pouco vai ter pergunta.
No início, eu usava óxido de zinco, tá? Por quê? Ela realmente não deixa dar cheiro. Só que eu parei de usar porque realmente, assim, eu sempre usei com desconforto, pensando na possibilidade de ser algo que causasse hiposmia. E, de fato, tem descrição disso na literatura, então já deve ter uns 5 anos que eu não uso mais hipoglós, né? Óxido de zinco é hipoglós. Eu uso agora só colagenase mesmo. Ah, mas eu gosto de usar neomicina, nebacetim. Por favor, não faça isso, tá? Eu já tive um paciente que foi operado por um colega de outra especialidade, mas nariz, e esse paciente foi tamponado com nebacetim no pós-operatório, ficou 2 dias com tampão de nebacetim, lotadaço com nebacetim, e o paciente ficou com zumbido. E ele fez uma perda em frequências altas, tá? Por conta, até onde eu consigo inferir, por um efeito ototóxico da neomicina. É óbvio que eu nunca vou poder provar isso, mas para mim foi isso e tem todo sentido isso, tá? Vocês sugiro que não usem nebacetim, não. Vamos lá, agora, tamponamento nasal anterior-posterior, como que eu vou usar? Quando eu vou usar? Se você tamponou o paciente anterior e continua sangrando, você já começa a falar assim, já estou enrolado. Você vai precisar fazer um tamponamento nasal anterior-posterior, tá? O ideal é o tampão feito com gás, pomada e fio, né? Aquele que você é o padrão, né? Tem o tampãozinho mequetrefe com a sonda de Foley, que eu vou falar depois porque eu acho ele mequetrefe, e tem os dispositivos especiais que a gente não tem muito no Brasil, esses tampões que são bilobulados de balão, né, que você introduz ele fechadinho e depois insufla o balão e tal. Tem outro também que é Rapid-Rino. Rapid-Rino é um tampãozinho bom, tá? Já usei, mas ele é caro, né? E não dá pra gente ter um insuflo Rapid-Rino. Ele também tem um balãozinho posterior e tal. É bonzinho, é bacana, ele tem um gelzinho que protege. Estou fazendo propaganda, não, mas é um bom material. Mas no serviço público não tem. Bom, e como que a gente faz um tampão posterior clássico, aquele que resolve a vida? A gente passa uma sondinha pelo nariz, né? Quando a sondinha apontar lá pela boca, a gente pega, traciona através da boca, puxa para fora da boca, já deixa preparado um rolinho com 3 ou 4 gases amarradinhos, você pega 3 fios de algodão zero ou linho zero. Eu tenho algodão 3,0. Algodão 3,0 vai arrebentar, se eu passar um ódio, vai ficar com uma raiva danada. Então, é algodão zero, aquele policote zero, sem agulha, aquele que tem 20 fios, aquele de ligadura grosseira. Então, policote zero. E você vai pegar 3 fios aqui, ele vai amarrar nessa gase, nesse bolo de gás para ter 3 pontas. 2 pontas vai amarrar na sonda, uma ponta vai ficar para passar pela boca. Olha aqui o vídeozinho. A gente pega, são 3 fios, eu dou primeiro um nó nos 3 fios, depois a gente amarra esses 3 fios no tampãozinho, tá? O vídeo está um pouquinho acelerado, por causa do tempo da aula mesmo. Não é tempo real, não estou fazendo tão rápido assim. E aí a gente tem ali duas perninhas para um lado, uma perna para o outro, para passar a sondinha pelo nariz. Eu gosto da sondinha de aspiração mesmo, porque ela tem essas fenestras, que é até mais fácil para amarrar. Você vai lá, amarra as 2 perninhas na sonda, e a gente traciona pelo nariz e com o dedão você vai lá, mete o dedo indicador lá, ou até idealmente o terceiro dedo, e empurra, termina realmente de ajustar esse bolão de gás no cavo, tá? Você por dentro da boca do cavo. Uma das coisas que ajuda muito, pessoal, é dar uns 4 sprayzinhos de lidocaína spray na orofaringe desse paciente, tá? Não custa, para diminuir o reflexo na hora que você fizer isso, tá? Então, mete lidocaína spray lá para ajudar esse paciente a tolerar melhor esse tamponamento. E, de novo, aqui não é pomada, não é pomade, é pomada, bastante pomada, e aqui também a colagenase é o que eu uso, sem cloranfenicol, é colagenase, fibrase, sem nada, sem antibiótico, tá? Para deixar bem lubrificadão mesmo de pomada. E com a sonda de Foley? Quando a sonda de Foley, assim, na minha opinião, é para quebrar um galho, sabe? Você passa pelo nariz, visualiza pela orofaringe, pinça não, perdão, olha pela orofaringe, quando você vê que está na orofaringe, você insufla geralmente com 10 ml de fluido, 15 a 10 ml de fluido, de água destilada, e traciona, puxando para ela ficar ali na região do cavo, tá? E aí você tem que fixar com todo o cuidado do mundo para você não fazer necrose de asa. No desenho aqui tá tosco, eu tirei desse local aqui, tá tosco, mas é realmente assim, tem 2 opções aqui, ou você fixa muito bem fixado e a asa vai sofrer, ou você fixa mais ou menos, a asa não sofre, mas também o tampão não está fixo, ele vai estar flutuante, ele não vai ficar bom.
Então, assim, eu não gosto, principalmente, ele tá mesmo tá falando aqui, tenha cuidado, né? Tenha atenção por causa da necrose de asa, entendeu? Que é o que a gente vê. Isso aqui, eu já vi algumas vezes chegando lá no hospital, às vezes o cara tá tamponado há 6 dias no outro hospital, até ser transferido, até acharem a gente lá. Aí manda o cara com 2 sondas de fole de cada lado, tudo tracionado, amarrado na testa, amarrado na orelha, amarrado atrás da cabeça, cada um amarra de um jeito. Mais Amarrado maluco, no dedão do pé, já vi isso. no dedão do pé tá de brincadeira. Ela estava lá, perna esticada com. Meu Deus do céu. Então, é para vocês verem. Então, assim, para que serve, na minha opinião, então, isso daqui? É se você tá como médico à paisana, você não tá como otorrino em algum lugar, e alguém te falou, pô, tá sangrando muito, você não consegue resolver, só tem uma sonda de folha, você vai, passa, e até o cara chegar num serviço, pode poder tirar essa sonda, ver o que está acontecendo, e se precisar mesmo fazer um tampão posterior, fazer um tampão normal, de gás e fio, tá? Ou para o médico generalista, para o cirurgião, para o clínico, que não tem essa vivência, o cara fazer por algumas horas, por 6 horas, 12 horas, até chegar na gente, até chegar no otorrino, a gente poder trocar por um tampão decente. Minha humilde opinião, tá? Agora, vamos lá. Quando que a gente vai operar o paciente? Né? A gente aqui deve estar dando para a gente é operação. Então, chega a cirurgia, eu quero operar. Quando que a gente indica a cirurgia para esse paciente? De uma forma geral, a gente sempre tampona. Dificilmente vai subir um paciente direto para o centro cirúrgico. Esse paciente vai ser tamponado primeiro, tá? Quando que a gente opera? Geralmente, quando a gente tira esse tampão e esse paciente volta a sangrar, a gente geralmente tira esse tampão em 2 a 3 dias, de forma geral, idealmente 2. Tirou com 2, 3 dias, o paciente voltou a sangrar bastante, de forma geral, a gente até tenta olhar de novo lá com a câmera, com o nosso cautério lá na sala mesmo de avaliação, achar o ponto sangrante e cauterizar. Mas quando realmente a gente tira, o cara volta a sangrar muito e a gente não acha onde está sangrando, ele vai para a cirurgia. Ou quando, raramente, o paciente realmente não tolera o tampão, o paciente não aguenta ficar, principalmente o anteroposterior, né? Às vezes o paciente com sangramento, uma hemorragia importante, o cara já perdeu bastante, já está com uma hipovolemia, já está com uma hemoglobina que depois que o paciente hemodilui já vai lá para 6, aquele hematócrito baixo, você ainda mete um tampão, o cara fica muito desconfortável, né? E tem pacientes que fazem vaso vagal muito importante. Então, esse paciente, às vezes a gente tampona, olha para a cara do cara, o cara está branco, está completamente assim, ele está pedindo para ir para a sala de cirurgia. Esse paciente a gente não deixa de tamponar 2 dias. Esse paciente tampona só para ele não terminar de ficar sangrando ali na nossa frente enquanto a gente organiza a sala, né? Pede sala e sobe com o doente. Então, na verdade, eu vejo basicamente essas duas indicações. E quando o paciente já chega com episódios repetidos de sangramento no consultório, por exemplo, eu estou sangrando esse mês inteiro, todo dia eu sangro muito mesmo, suja meu banheiro todo, suja minha toalha toda, aí do nada para. Esse é um paciente que merece também ser explorado no centro cirúrgico, né? Mas, fora isso, na emergência, eu vejo essas duas indicações aqui. Você acha que depois que você tira o tampão e o paciente que não aguenta o tampão, ou que você vê que realmente não é humano deixar ele com o tampão naquela situação. Então, a gente vai para o centro cirúrgico para fazer a exploração melhor e uma cirurgia, dependendo, né? O ideal é que a gente identifique o sangramento. Se for um S-point, se for uma umbelicação vascular, que eu vou abrir mais o leque, porque essas umbelicações podem acontecer em outros locais, o Walter, que está me ouvindo aqui, já deve ter visto em outros locais, assim como eu já vi no assoalho do nariz, eu já vi no septo em outros pontos. Essas umbelicações, esses umbiguinhos vasculares, acontecem em outras áreas do nariz. Então, a gente, às vezes, os vê. E se você tiver certeza, está vendo lá, é um baita de uma umbelicação vascular, você tocou, começou a sangrar, não precisa se preocupar. Cauteriza bem esse ponto e já está resolvido o problema do cara. Pode estubar e ser feliz. Agora, se você não identificou o foco sangrando, de sangramento, e você, na história do paciente, você está o conduzindo, e você sabe que o sangramento, você não consegue identificar mesmo de onde ele é, se é anterior, se é posterior, a gente pode e muitas vezes deve fazer a cauterização das duas artérias principais, da esfenopalatina e da etimoidal anterior daquele lado. Agora, se você tem, né, na história, na avaliação do paciente, sabe que o sangramento é posterior à inserção da concha média, lá para trás, sangramento posterior, e você não vê nenhum vestígio, nem sinal de um S-point naquele paciente, a gente faz a cauterização da artéria esfenopalatina. Agora, se você tem um paciente com sangramento anterior, na região mais superior, ali da inserção da concha média, você também não vê nenhum ponto sangrante, nesse paciente a gente faz a cauterização da artéria etimoidal anterior, que vocês vão ver na nossa estatística, que é bem menos frequente da gente fazer. Aqui é como eu faço a cauterização da artéria esfenopalatina, tá? E, de forma geral, eu não faço nada, ostectomia, nada, eu vou direto lá. Aqui eu estou fazendo infiltração do processo vacinal só para facilitar aqui, para não fazer sangramento no trajeto, infiltrei um pouquinho a parede posterior lá também. E aqui a gente está, a fontanela posterior, e aqui está incisando a fontanela posterior, tá?
Uma observação. Tem pacientes que têm a fontanela posterior com o ossinho bem recoberto. Você consegue descolar, dissecar e não invadir o seio maxilar. Alguns pacientes, você fazendo isso aqui, você invade o seio maxilar, como eu estou fazendo, como esse paciente já aconteceu, tá? De abrir o seio maxilar. Depois, obviamente, a gente tem que melhorar isso, eu vou falar mais no final. Mas aqui estou fazendo fiz essa incisão, que abriu já, está um pouquinho osso, está tão fininho, quase não tinha osso, dissecando agora o processo orbital do palatino, tá? Faz a dissecção do processo orbital do palatino, e aqui a gente já vê a artéria etimoidal anterior, o primeiro ramo dela. O ideal, para você ver melhor, é você curetar o processo orbital do palatino. Você cureta o que nós chamaríamos antigamente de crista etimoidal. Eu não gosto muito desse nome porque não é etimoide nem é uma crista, mas é o processo orbital do palatino. Você curetou e já vê o primeiro ramo aqui de frente. Por que essa curetagem é importante? Porque ela te facilita muito o procedimento. Para você ver e para você fazer a cauterização mais objetiva, porque aqui você vai cauterizar o forame quase que de frente aqui. Tá? Tô só desgastando mais um pouquinho para não queimar a mucosa saudável aqui. Aqui está a artéria esfenopalatina. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo meu dedinho aqui. E aqui a cauterização monopolar. Gente, já fiz tudo. Já botei clipezinho, já fiz com bipolar e atualmente eu faço com monopolar sempre. É mais fácil, rápido, prático e dá na mesma. Dá na mesma. É a mesma coisa, na minha opinião. Isso para esfenopalatina, tá? Isso não vale para etimoidal anterior. Mas para a esfenopalatina, a monopolar é a mesma coisa. A gente cauteriza, torra mesmo, faz um churrasquinho legal ali. Eu gosto desse aspirador cautérico com a bolinha para esse procedimento, que tem aquela bolinha na frente, né? Tipo um ball probe ali na frente. E a gente cauteriza, tá? E nesse caso aqui, como é muito frequente, a gente vai ver que tem um segundo ramo. Olha aqui, ó. O segundo ramo está aqui, tá? Então, tem um segundo ramo saindo de um pontinho diferente do osso, um segundo ramo da esfenopalatina aqui. A gente vai lá e queima também. Se você não cureta o processo orbital do palatino, você tem dificuldade de identificar, por exemplo, outros ramos, e você aumenta a chance de você ter recidivo, tá? Então, é bem interessante, importante fazer essa curetagemzinha que eu fiz aqui, que não é difícil, só você fazer uma forcinha ali, uma curetinha. E pronto, ó, aqui a observação, a fontanela posterior é de consistência fina e frágil, então, nesse caso, houve abertura do seio maxilar. Assim sendo, após o término, a gente tem que fazer aquilo que eu não faço sempre, tem que fazer prostatectomia e usar a backbiter para abrir o maxilar, fazer uma antrostomia maxilar boa ali, para não deixar dois ósteos no seio maxilar e não ter circulação de muco, tá bom? Isso é importante. E aqui, como seria a cauterização da artéria etimoidal anterior? A gente faz muito menos, porque, principalmente porque a gente tem visto mais esses pontinhos mesmo vasculares, e segundo, porque é menos frequente mesmo, tá? Esse paciente que eu vou mostrar aqui, essa cauterização, é um paciente com trauma nasal, tá? Ele sofreu uma pancada, acho que foi um soco, não lembro exatamente agora, mas ele estava tendo epistaxe recorrente e intensa naquela semana, todos os dias. Ele foi atendido, alguém botou o narizinho lá em outro lugar, botou no lugar, botou uma talinha, não estava muito bem fixado o nariz, e todo dia o cara estava sangrando muito. Já chegou para mim com 7,8 de hemoglobina, com hematócrito lá embaixo, e sangrando muito, e quando eu olho, tirei o tampão para olhar, estava sangrando quase que do frontal peak ali, um pouquinho no teto da pirâmide nasal, mais pro realmente da base do frontal ali. E aí vocês vão ver que parece um sangramento bobo, mas eu cauterizei tudo e continuava sangrando. Cauterizando, continuava sangrando. Aqui a minha impressão é que havia rompido algum vasinho no trajeto da fratura e o sangramento exteriorizava por aqui, mas eu não estava cauterizando a origem do sangramento. Então, não teve muito jeito. Esse foi um dos pacientes, por exemplo, que a gente teve que fazer a cauterização da etimoidal anterior. Tá? Botei uma cotonagem lá e fomos operar. Bom, vamos lá. Vou introduzir isso aqui para vocês, que agora vai ser o momento onde as pessoas vão ficar mais assim, oh, que diferente, oh, que coisa. Esse cara, principalmente do Souza Aguiar, tá? No privado, às vezes, eu até posso modificar uma coisa ou outra por causa do tempo e tal, mas, para falar a verdade para vocês, no privado eu faço muito mais assim do que também de outra forma. A gente faz a cauterização por uma pequena incisão externa, tá? Da etimoidal anterior. Por quê? Porque é muito mais fácil. Ah, mas e a cicatriz? Vocês vão entender depois. A anatomia, vai. Às vezes aqui está saindo um pedículozinho, mas muitas vezes ela sai rente à base do crânio. Então, se fazendo endoscopicamente, você pode fazer uma fissura licóide. Ela está a 2 centímetros atrás do rebordo orbitário, tá? Como que a gente faz esse acesso externo? Uma pequena incisão, eu faço uma incisão de 1,2, 1,5 milímetros, a meia distância entre o dorso nasal e o canto medial dos olhos, tá? Nessa região aqui, acima do ligamento cantal, tá? E eu vou ter esse espaço aqui entre a tróclea
e o ligamento frontal medial vai descolar. Eu faço uma incisão de 1 centímetro e pouquinho, uma incisão muito pequenininha. Aí vocês vão querer perguntar, pô, mas como é que você entra lá? Como é que você faz isso, então? Como é que você enxerga? A mesma ótica que eu já falei para vocês desde o início, uma ótica de 3 milímetros, de 14 centímetros, que eu entro e faço um acesso endoscópico, porém através de uma pequena incisão, tá? Então, vocês vão ver como é que faz isso. Incisão muito pequenininha. Descola a periórbita, se tem um paciente idoso, então ele tem a periórbita mais firmemente aderida ao osso, às vezes ela rompe um pouquinho, mas não é problema. Quem já fez ou já viu alguma descompressão orbitária sabe que destruir um pouquinho de gordura não é nenhum problema, desde que você não entre adentre a órbita. Aqui dá para ver bem bonito, né? Tem uma pausada aqui proposital. Aqui é a fissura fronto-etimoidal, né? E a artéria etimoidal anterior está aqui entrando no nariz, junto com o seu feixe, na verdade, né? Neurovascular aqui. Ela está entrando aqui no nariz. Então, aqui eu já, isso aqui é um descoladorzinho, estou ali com a minha ótica, você vê que eu estou com descolador simples, não estou nem com descolador aspirador, tá? Se for usar um descolador aspirador, tem que ser usando a mesma técnica para fazer uma septoplastia endoscópica, ou seja, o auxiliar tem que estar segurando a borracha do aspirador e dobrando ela quase para interromper completamente a aspiração, para deixar uma aspiração delicadinha, para não sugar sangue para a tua ótica, você não enxerga nada. E aqui a gente vai lá e, com o bipolar, aqui 100% das vezes tem que ser o bipolar, a gente cauteriza. Mas por que 100% das vezes? Porque se você irradiar calor perto dessa região aqui, perto do nervo óptico, perto do músculo reto medial, você não vai fazer um trabalho muito bom, não. Então, o monopolar, o bipolar aqui é que é fundamental, tá? E depois, abemos churrasquinho, tá vendo? Acabou aqui, deixa eu consigo voltar um pouco, ó. Aqui é onde a artéria estava entrando e aqui onde ficou o outro cotinho dela, certo? Por que que eu gosto desse procedimento? Porque ele, primeiro, ele leva 20 minutos, né? Segundo, eu nem sempre tenho ótica angulada, nem sempre eu tenho pinças com a delicadeza para fazer essa cirurgia sem fazer mais estrago do que bem, né? Às vezes você vai lá no teto do etimoide, você vai dissecar, vai achar a artéria, se ela estiver realmente passando rente à base do crânio, você vai ter que desencapar ela um pouquinho ali, tem o risco dela retrair para a órbita, ou seja, é um procedimento que eu acho muita cirurgia para pouca coisa, minha opinião humilde, tá? Quem me conhece, quem trabalha comigo, quem já foi em cirurgia, sabe que eu faço cirurgia do frontal, endoscópio, não é um problema localizar essa artéria, mesmo que às vezes a gente localiza e queima ela na cirurgia do frontal. Mas eu acho muito tempo de cirurgia, eu acho que um paciente que só está sangrando o nariz, acho muita coisa, tá? Então, fazendo dessa forma, um pequeno acesso externo com a ótica, uma cirurgia que leva 20 minutos, você vai lá, resolve o problema do doente. Dependendo da situação, você nem entra no nariz para fazer muita coisa, você já tira o tampão do paciente, entra com a câmera, vê que já não está mais sangrando, tchau, dá um pontinho ali, ótimo. Entendeu? Não faz sinéquia, não modifica nada na anatomia, o pós-operatório é excelente, porque não faz crosta. Então, assim, minha humilde opinião, dessa forma que a gente faz. Mas e as cicatrizes, Ed? Então, eu vou mostrar para vocês. Esses aqui são 3 pacientes diferentes, em momentos diferentes, tá? Desculpem, eu não tenho o mesmo paciente, eu devo ter, mas eu procurei, não achei, então eu coloquei, mas assim, vai dando mesmo. Esse aqui é um paciente, esse aqui é aquele mesmo paciente que estava com aquelas 2 necroses de asa que eu mostrei para vocês, tá? 8 dias de pós-operatório, tá? Olha o tamanhozinho aqui, deu 3 pontinhos aqui. Esse é um outro paciente, e esse é um outro paciente já de mais idade, com 2 semanas de pós-operatório. E essa aqui é uma outra paciente com 30 dias de pós-operatório, né? Então, assim, é uma incisãozinha que eu vou te falar, viu? Eu não consigo ver quase nada aqui, para ser sincero. Então, onde eu vi isso? Não sei. A gente foi desenvolvendo mesmo. Eu gosto de desenvolver nossas coisinhas lá do jeito que eu gosto de fazer. Talvez, se alguém conhecer alguém que faça assim, me manda depois um inbox aí, uma mensagem, eu gostaria de saber, mas eu não sei de ninguém que faz assim, desse jeito. Não querendo ser pai da criança, não. Estou dizendo para você assim, de onde esse cara tirou isso? Não, não tirei, de lugar nenhum. É uma coisa que a gente faz, tá bom? Mas se alguém souber aí de alguém que faça, eu gostaria de saber, seria legal. E a embolização? Onde é que a gente emboliza a artéria maxilar? Na minha prática, nunca. Eu nunca indiquei a embolização. Porque realmente, assim, é um paciente que tem que estar muito desfavorável, condição clínica desfavorável, no hospital que tenha alguém com experiência e know-how para fazer isso, o que não é uma realidade muito frequente, tá? E porque realmente a gente resolve muito bem as epistaxes, né? É muito difícil você ter um caso como esse, então eu nunca precisei. Mas, assim, é um sucesso razoável e semelhante à ligadura arterial. E o problema é que tem algumas limitações. Você não consegue fazer o etimoidal anterior, que é uma chance alta de fazer a maurose, na minha opinião, 4% tem uma chance enorme. E também porque, às vezes, pode dar problemas, inclusive, nesse ano palatino. Então, eu não gosto muito, não. Agora, vamos lá, algumas particularidades que a gente já está encerrando.
aquele paciente que a gente chega com um pico hipertensivo, o que a gente faz? Trata a pressão antes, mexe no nariz antes. Meu staff uma vez falou que ele deixa a paciente lá, porque a pressão tem que baixar primeiro, antes de ele mexer no nariz. Bom, eu não vejo muito bem dessa forma exatamente. Eu acho assim, o paciente está lá, sem epistaxe ativa, ou está com uma epistaxe besteira, uma coisa pequena monta, compressível, aí sim, bota para, vamos comprimir o nariz, vamos ver a pressão, vamos controlar essa pressão, deixa o paciente dar uma relaxada lá também, que ele vai voltar melhor, e talvez não precise fazer nada. Você vai lavar, vai olhar o nariz, beleza, não está mais sangrando, vai recomendar algumas coisas para casa. Agora, se aquele paciente está sangrando pra caramba, mesmo que ele esteja com 200% de PA, você tem que fazer alguma coisa, não pode deixar ele lá na sala com o clínico, fazendo controle pressórico, enquanto está atendendo outras pessoas, né? Então, o controle da epistaxe tem que ser imediato, e depois o controle pressórico, ou simultaneamente, você vai fazendo o controle pressórico enquanto você vai tratando a epistaxe. Então, eu acho que é mais por aí. Lembrar dos pacientes, no nosso caso lá é muito importante, porque a gente faz na cadeira com o paciente acordado, que vem da rua, lembrar que o paciente com marca-passo cardíaco, implante coclear ou qualquer outro dispositivo eletrônico implantado, ele não pode ser submetido à cauterização monopolar, tá bom? A menos que você tenha daqueles ímãs clássicos para marca-passo, mas não tem isso. Na emergência, você nem vai lembrar disso. Então, assim, lembrando, sim, o paciente com marca-passo implante coclear tem que ser sempre bipolar na cauterização. Sobre álcool e antibiótico, tá? Paciente tamponado vai para casa? Vai. Paciente com tampão anterior vai para casa, tranquilamente, tanto no Souza como em outras unidades, no privado. Então, acho que não vai nenhum motivo para você manter um paciente tamponado, internado, que está com tampãozinho anterior. Eu não vejo nenhum motivo para isso, tá? Geralmente a gente dá alta e o paciente volta em 48 horas para tirar o tampão, tá? A gente sabe que não precisa mais do que 48, 72 horas de tampão, não. Tá? De forma geral, a gente já sabe que se controlar, controlou, se não controlou, tem que fazer uma outra coisa. E o tamponamento anterior-posterior. Esse caso, sim, a gente interna, né? Porque esse paciente fica muito desconfortável. E esse paciente tem que estar de perto, olhando esse paciente. Esse paciente, se ele for um paciente obeso, ele vai fazer apneia, mais do que ele já fazia. Então, o paciente vai ficar bastante desconfortável. Se ele estiver fazendo vasovagal, vai ficar mal, vai ser ruim, né? Ele pode arrancar esse tampão de agonia, e se ele arrancar dentro do hospital, já é outra coisa. E antibiótico terapia. A gente normalmente não faz para tamponamentos anteriores com menos de 48 horas. Mas fulano fala que faz para todo mundo, que acha um absurdo não fazer, tudo bem, eu respeito. A gente tem muito caso, é um caso muito enorme. E a gente não vê se infectar em até 48 horas. Vai deixar o paciente tamponado por não sei por quê 5 dias? Cara, vai ter que deixar o antibiótico, né? Às vezes isso acontece com aquele paciente de CTI, super discrásico, que você não tem muito o que fazer por ele naquele momento, o tampãozinho que você vai deixar nele vai ter que ficar um tempo maior. Beleza, antibiótico nele. Agora, por paciente de rua que chegou, você botou um tampãozinho e vai voltar daí a 2 dias, não é necessário. Quer deixar? Beleza, nenhum problema, mas não é necessário. As CCHs agora estão vibrando, se eu falar, me falar isso. A gente tira em 48 horas, tá? Os tampões de forma geral. Falar um pouquinho da epistaxe na infância, eu gosto muito de otorrinopediatria, é uma dos meus braços de trabalho forte, é na otorrinopediatria, sou membro da SOPER, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Pediatria, sou presidente, nome eu não gosto muito de usar, mas presidente do departamento de otorrino aqui da Regional do Rio, de pediatria, né? Então, para lembrar algumas coisas sobre criança. As crianças menores que 5 anos raramente realmente têm algum episódio, isso não é tão comum, não. Porque 30% delas já tiveram. Entre 6 e 10 anos, isso já aumenta. Então, entre 6 e 15 já aumenta mais. Então, as crianças menores geralmente têm aquele sangramentozinho bobinho de unha, né? E tende a aumentar com a idade. A incidência é a mesma entre o sexo na infância, tá? E 90% das vezes a causa é idiopática. Idiopática é que a gente não teve a perspicácia, às vezes, para ver que às vezes é a unha que está grande, é um sprayzinho que está usando errado, ou que a criança está esfregando demais, tá? Só que menos de 7% dos casos de epistaxe na infância precisa de alguma intervenção, tá? Menos de 7% dos casos precisa de alguma intervenção. E quando realmente o paciente vai ao hospital, essas intervenções geralmente são um tampãozinho anterior, ou às vezes uma cauterização local com ácido tricloracético. Então, geralmente, a criança não passa muito disso, tá? Eu nunca fiz, por exemplo, uma cauterização vascular de criança. E a gente, como trabalha muito com isso, provavelmente já deveria ter feito se fosse uma coisa regular, frequente. Então, é muito raro mesmo. Geralmente, um tampãozinho resolve quando precisa, porque a maioria das vezes é com modificação de hábito e, às vezes, uma cauterização química leve em algum pontinho, um vasinho mais engurgitado. Quando que a gente investiga? Quando que eu vou realmente ver aquela criança e falar assim, vou passar o nasofibro, eu vou levar mais a fundo essa investigação?
Quadros recorrentes, né? Está sangrando direto, toda semana ele sangra o nariz, todo mês ele sangra o nariz. É importante, né? Está associado com obstrução ou secreção nasal. O paciente tem obstrução e secreção nasal crônica, sabe? Tem que investigar, pelo amor de Deus, né? E quando os pais estão muito angustiados, então o pai lá sangrou 2 vezes, mas o pai e a mãe estão muito angustiados, estão muito tensos com aquilo, vai ver, porque é importante, para comprar, principalmente para acalmar os pais e até a própria criança, porque os pais ficam ansiosos, a ansiedade passa para a criança, não é legal. Então, dá uma olhada, principalmente após a puberdade, principalmente no menino, né? Não preciso nem dizer, lembrar que tem o nasoantifibroma aqui para a gente lembrar dele. E quando que eu vou encaminhar para o hematologista? Quando que eu vou pedir uma avaliação hematológica nas crianças? Geralmente, quando os pacientes têm hematomas ou petecas, né, de forma espontânea, paciente que tem sangramentos em outros sítios, paciente também tem sangramento urinário, sangramento nas fezes, sangramento principalmente em gengiva, que seria o mais comum, sangramentos prolongados, sangue fica sangrando horas em casa, não para. História familiar positiva de um paciente que está com, obviamente, o paciente que você está tendo com epistaxe, ele tem uma história familiar positiva, vale a pena investigar. E quando que o grau de suspeição é baixo? Quando os sangramentos são de duração menor que 10 minutos, pequena monta e curtos, né, em período, menos de que 5 episódios por ano, dependendo da idade da criança, do contexto daquela criança, é tranquilo. A ocorrência sazonal, só na época do tempo seco, doutor, é que ele sangra um pouquinho. Não precisa ser muito, não precisa preocupar muito com isso. E quando associado com doenças como gripe, resfriado, né? Ou, por exemplo, fator ambiental identificado, ou seja, mora numa cidade muito poluída, ar muito seco. Então, isso é um ponto que merece a gente pensar antes também de sair mandando toda a criança para o hematologista. E, para fechar aqui os nossos cuidados, fiz tudo, conduzi, tratei o paciente, seja com uma cauterização na sala, seja com só avaliar o paciente e ver que não está mais sangrando depois da compressão da lavagem. Como é que eu vou fazer com esse paciente? A gente vai orientar, se for criança, evitar o trauma digital, cortar e lixar, principalmente, a mão das crianças. Orientar o paciente a não ficar suando o nariz, sei porque tem paciente que adora suar o nariz forte, o paciente fica ficcionado com isso. Quando eu posso suar meu nariz? Quando eu posso suar meu nariz? Cara, não soa, vai lavar o nariz, por favor. Mas existe isso. Higienização adequada do nariz, né? Mandar o paciente lavar com soro. Eu gosto muito de lavar com dispositivos de alto volume. Acho fantástico, tem vários agora no mercado, desde a Lota, que era aquela desde o início lá, Nasal Pot, Nuzzle. Eu gosto muito do Nuzzle, aquele biquinho de silicone que você pluga na garrafinha, acho muito prático, rápido, para levar na viagem também é fácil. Umidificação do ar, principalmente quem dorme no ar-condicionado, lugares muito quentes, igual aqui no Rio de Janeiro, usar um umidificador de ar, ou até, para quem é mais raiz, botar uma bacia grande de água no quarto para dar uma umidificada, funciona bem. E lubrificar essa mucosa, pode ser com um gelzinho de solução salina, né, como o Maxidrate clássico, que acho que só tem ele mesmo no mercado. E também você pode lubrificar, às vezes até com uma pomadinha, uma fibrase, se você cauterizou esse paciente na região do plexo, fez uma cauterização, seja química, seja elétrica, passar uma pomadinha na região anterior ali com um cotonetezinho com carinho, sem forçar, ou até com o dedo mínimo, isso pode ajudar a lubrificar mais, isso ajuda, tá? E reforçar a técnica correta de aplicação de qualquer spray tópico nasal. Mão trocada, mão direita na fossa nasal da esquerda, mão esquerda na fossa nasal da direita, para o paciente não ficar esfregando o aplicador no septo e ficar tendo episódios de repetido de sangramento. Tá? Aqui, só para finalizar, para vocês verem um pouquinho do que a gente faz lá, isso aqui, na época, eu tinha 6 anos, de 2013 a 2019, a gente tem uma média de 150 cauterizações químicas e elétricas por ano, só que isso realmente já havia aumentado, o Walter deve ter mais essa estatística, mas todo ano é feito, então a gente não tem muito, às vezes sobe, desce e tal, mas uma média de 150 por ano, tá? Sei. Tamponamentos anteriores por volta de 70 por ano, e tem caído cada vez mais esse ano. Eu não me lembro de ter feito nenhum que não seja num paciente internado, no CTI, numa situação assim que não é de emergência de rua, né? Paciente que vem, paciente externo. Lembrar que você está sem fazer plantão noturno. À noite, que a gente não tem muitas condições, o tampão é um Joga caso. na cara, joga na cara. Tá Não, eu estou certo, comentando na tá boa. Quando você certo. faz o período diurno com uma equipe como você tem, é muito mais fácil de você só cauterizar. Quando você está sozinho à noite, o tampão, infelizmente, é necessário. Tá certo, falou tudo agora, é verdade. E o tamponamento anteroposterior, a gente tem uma média de 10 por ano. Então, às vezes a pessoa fala assim, você passou no Souza Guiar, não fez nenhum tamponamento posterior. Não faz, porque a gente corre atrás do foco sangrante. Esses pacientes de grande sangramento mesmo, a gente resolve ele de forma mais enfática, né? Deixar o paciente com tamponamento anteroposterior é ruim,
o que o Walter falou, as situações que a gente precisa, a gente usa, claro, mas assim, não é uma coisa que a gente quer fazer de rotina, é uma coisa que a gente quer fazer cada vez menos mesmo. E as cauterizações de artérias, eu tenho lá um caso de bilateral e parece até conta de mentiroso, mas são 7 casos da esquerda e 7 casos da direita, tá? De esfenopalatina. A média é que a maioria tinham 2 ramos, tá? Tem caso que teve 3 ramos da artéria esfenopalatina e caso de um só, mas a maioria eram 2 raminhos mesmo. E cauterização do etimoidal anterior, lá do hospital, são 3 casos do lado direito e um caso não, perdão, 3 casos, na verdade, do lado direito, e não, é um caso da esquerda, que está errado, e 3 casos da direita, que uma das que eu mostrei a foto, inclusive, era ali à esquerda, e isso foi nessa época, né, 16, de total 18 pacientes. Para vocês terem uma ideia, do ano de 2019 para agora, os últimos 2 anos, aumentou quase nada aqui, quer ver estatísticas aqui? De 6 anos para 8 anos, aumentou 2 pacientes, tá? Que foi uma etimoidal anterior e uma esfenopalatina. Por que isso? Porque realmente a gente está aumentando cada vez mais, ficando melhor nas cauterizações elétricas à beira na cadeira lá, com uma óticazinha mais delicada, com as ponteiras bipolar, o paciente tolera mais porque não irradia choque para o dente, isso é uma coisa que ajuda muito. Então, assim, a gente tem botado muito menos gente no centro cirúrgico por conta das cauterizações na cadeira, cauterizações do paciente externo, tá bom? Só para mostrar para vocês que realmente antes a gente já fez mais, agora faz muito pouquinho, tá bom? Agradecer a todos que estão aqui, muito obrigado. Quem quiser seguir lá no Instagram, está aqui o Instagram, perguntar alguma coisa, a melhor forma de conversar comigo é pelo Instagram, mandar um direct lá para conversar, tirar uma dúvida, perguntar, porque às vezes não deu tempo de falar aqui. E o nosso canalzinho lá, Urgências em ORL e EPO, né, otorrinolaringologia, endoscopia peroral, no YouTube, essa aula vai para lá depois, para quem quiser reassistir, quiser indicar alguém para ver. O objetivo aqui, gente, não é sinceramente, nunca foi aparecer, dar aulinha para aparecer. O objetivo aqui é porque a gente faz algumas coisas lá diferentes mesmo, do que se faz de rotina em qualquer outro lugar do país. Então, só quer mostrar o que a gente faz, porque pode ser útil para alguém, tá bom? Então, quem quiser assistir as aulinhas que já estão lá também no canal, vai ser um enorme prazer. Eu sei que, e se vocês puderem comentar lá, perguntar lá também, é sempre muito bom. Deixa eu parar aqui agora a gravação. E